Irmãos, nós vamos dar seguimento à exposição do livro de Oséias. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias de Oséias, capítulo 10. Oséias, capítulo 10. À medida que os irmãos forem encontrando, se coloquem de pé. Nós estamos também passando estudo com outros irmãos, né? Novos convertidos, que estarão também esse ano descendo as águas do batismo, Deus assim permitindo. Então, ore também por eles, que Deus possa estar abençoando também. Aqui em breve, né? Eles possam estar entrando também em comunhão com a igreja, né? Oséias, capítulo 10. Todos acharam? Diz amém. A palavra de Deus diz assim: Israel é uma vide estéril, que dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares. Conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas estátuas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Falaram palavras jurando falsamente, fazendo uma aliança. Por isso florescerá o juízo, como erva peçonhenta, nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Ave, porque o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes idólatras que nele se regozijavam, por causa da sua glória, que se apartou dela. Também será levada para a Assíria, como um presente ao rei Jerebe. Efraim ficará confuso, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes: cobre-nos, e aos outeiros: cai sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecastes, ó Israel. Ali permaneceram a peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade. Não os alcançará. Eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu os atar pela sua dupla transgressão. Porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar, e eu poupava a formosura do seu pescoço, mas farei cavalgar Efraim. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavraste a impiedade, cegaste a iniquidade, e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus poderosos. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. De madrugada o rei de Israel será totalmente destruído. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos? Pedir ao irmão William que nos eleve a Deus em oração. Oremos. Amém. Podem sentar, irmãos? Muito bem. Nós queremos falar hoje à noite, Deus assim nos permitindo, né, sobre a queda da nação. A queda da nação.
Israel aqui tornou-se, como nós temos visto, né, nas últimas semanas, Israel voltou-se aqui a ser, né, a viver quanto mais no erro. Seus ouvidos tornaram-se aqui basicamente revoltos, né, à palavra de Deus. Eles não ouviram a palavra de Deus, continuaram rebeldes com seu coração insensível. A sua consciência foi cauterizada por conta da prática do pecado a qual eles viviam, e eles amaram, né, mais as trevas do que a luz. Nós falamos já semanas anteriores, né, falando a respeito do pecado de Israel, e nós falamos também sobre a questão, né, de que quando nós vivemos na prática do pecado, existe justamente essa questão, né, há uma cauterização. Logo aquele pecado, nós já não sentimos mais o peso dele na nossa vida, logo para nós aquilo parece nem ser pecado mais, e a gente continua, né, melhor dizendo, vivendo a vida como se nem em pecado nós estivéssemos. Israel está justamente dessa forma, né, se rebelou contra o anúncio do profeta, se rebelou contra a palavra de Deus. Os irmãos se lembram que foi buscar, inclusive, auxílio, né, nas nações pagãs, depositou a sua confiança, né, nos exércitos estrangeiros, ao invés de buscar a Deus, de confiar em Deus. Então, eles estão assim, caminhando, né, deliberadamente no pecado, estão realmente caminhando a passadas largas, né, para o abismo, fazendo escolhas erradas, semeando malícia, aprofundando-se mais e mais, né, na corrupção. E como nós vimos, toda a sociedade, né, de Israel ali, ela estava vivendo no pecado, vivendo na imoralidade, né? Havia uma corrupção ali política, moral, espiritual, havia a questão também da própria religião, como nós vimos, né? Os próprios sacerdotes ali, os levitas, também estavam vivendo, né, de forma corrupta, longe de Deus. Eles tinham prazer no que a população, a nação, pecasse cada vez mais para trazer as oferendas e eles assim poderem tomar uma maior parte também das oferendas. Então está tudo errado, né? É o povo de Deus, mas no entanto estão vivendo completamente errado, ao avesso daquilo que era para eles viver. Então eles estão aí descendo, né, em decadência, degrau por degrau, a nação está embrenhando no pecado e o juízo de Deus está vindo sobre a nação. E a nação não perde por esperar, né? Nós falamos essa semana passada também, nós falamos sobre isso, né, que o juiz de Deus, ele não falha. Tem gente que diz que ele tarda, mas não falha, não é assim? Mas não, né? Ele não falha mesmo, ele vem na hora certa, no momento certo, amém, irmãos? Ainda que Deus, por muitos momentos, ele dá a nós da sua misericórdia, a sua longanimidade, né, impera sobre nós. Então a razão pela qual já de primeira mão nós já não somos ali corrigidos, né, fortemente pelo nosso Deus, já não sofremos, né, o juízo, caímos em juízo, é justamente porque esse Deus, ele é longânimo e ele é misericordioso e ele nos ama. Amém, irmãos? Nós vamos estar vendo agora no capítulo 10, né, basicamente, a nação continua indo rumo à decadência, ela está, né, já com a sentença já escrita, o juízo de Deus já vai recair sobre a nação, mas ainda veremos nos versos finais aí, que ainda Deus ainda está dando ali esperança para a nação, ainda está renovando a sua misericórdia para a nação, ainda dando condição da nação se arrepender. Ainda está dando condição da nação se arrepender. Isso deve nos ensinar, irmãos, que mesmo em momentos, né, que nós estamos vivendo longe de Deus, distante de Deus, em pecado, e que Deus tantas vezes tem falado, seja por intermédio, né, do servo dele ao pregar a palavra de Deus, seja por intermédio, né, do nosso tempo mesmo de leitura da palavra de Deus, seja de repente por um parente nosso, um irmão em Cristo que venha nos exortar. Deus está ali nos exortando e dando a nós sempre condições de arrependimento, condições de voltar àquilo que é o correto da vida cristã. No entanto, né, lembremos que se nós deixarmos a instrução de Deus, a exortação de Deus de lado, se mantivermos o nosso coração duro, podemos ter certeza, né, que o juízo virá sobre nós. Essa é a certeza. Um coração rebelde, ele recebe do Senhor o juízo, né? Ele recebe do Senhor justamente a correção. Aí. Então nós vamos considerar hoje à noite, Deus assim nos permitindo, né, sobre esta queda da nação de Israel, e nós vamos estar vendo alguns pontos aos quais ela pecou e que vai fazendo, né, ela entrar em decadência, ela chegando até mesmo a receber o juízo de Deus. Isso deve nos ajudar a olhar para a nossa vida e vermos se há algum desses pontos aqui para nós, na nossa vida também, resquícios, né, dessas questões, para a gente ver se a gente também, de repente, não está andando numa decadência assim espiritual
e que de repente vai nos levar à queda, né? O juízo de Deus sobre a nossa vida. Então nós vamos ver aí, hoje à noite, Deus assim nos permitindo. Primeiro degrau aí que a nação de Israel, ela desce, né, em queda, está no versículo 1, olha comigo, ele diz assim: Israel é uma vide estéril, que dá fruto para si mesmo. Veja aqui que o profeta, né, Oséias, aqui ele foi trazendo a figura aqui, até mesmo de uma videira, né, de uma vide do campo, mostrando aqui que esta Israel, apesar, né, de ser uma nação que não é perfeita, mas é um povo que foi escolhido por Deus, amém, irmãos? Apesar da igreja não ser perfeita, amém ou não? Mas nós somos um povo que foi escolhido por Deus também, amém? Então veja que a questão aqui, né, o degrau a qual a nação de Israel aqui, o primeiro degrau que ela começa a descer em decadência, é justamente quando ela começa a demonstrar ingratidão diante de Deus. Então, irmãos, a gratidão a Deus é extremamente importante para nós em nossa vida cristã, porque enquanto nós mantemos, né, o reconhecimento de Deus, essa demonstração de gratidão a Deus por aquilo que são os benefícios, por aquilo que são as bênçãos, as quais Deus tem nos dado, nós sempre vamos estar atentos sobre quem é o nosso Deus, sobre o poder do nosso Deus na nossa vida, sobre aquilo que Ele faz na nossa vida. Mas quando nós começamos, né, começamos a não prestar atenção mais nos feitos de Deus sobre a nossa vida, sobre aquilo que são os bens que Ele tem derramado sobre nossas vidas, a tendência é até mesmo que nós venhamos nos esquecer de Deus. E a tendência é justamente que haja essa queda, né, espiritual, e que nós devemos cuidar para que assim não suceda em nossas vidas. Mas a nação de Israel está assim. Nós vimos na semana passada, né, nós vimos a respeito disso também, dessa questão da ingratidão. Nós vemos aqui que eles tinham, né, um sublime privilégio. A nação de Israel, aqui no versículo 1, diz: Israel era uma vide estéril, mas uma vide estéril que dá fruto. É interessante, né, porque o texto fala que ela é estéril, mas no mesmo momento fala que dá fruto. Mas veja que ela dá fruto para si mesma, né? Mas é uma nação que está sendo abençoada por Deus. Mas, no entanto, ela não consegue reconhecer que é o poder de Deus sobre a vida dela, que é Deus que está derramando, né, as benécias sobre a nação. Pelo contrário, os irmãos lembram, na semana passada nós falamos, né, que elas convergem tudo isso, todos os bens, tudo aquilo de bom que elas recebem, elas convergem isso como sendo algo, né, obra de Baal, o qual a nação ali estava se prostituindo. Então Israel foi uma vide plantada por Deus, cuidada por Deus, para ser uma bênção para todas as nações. Amém, irmãos? Ela é, inclusive, a menina dos olhos de Deus. É assim que a palavra de Deus, inclusive, declara sobre ela, né? Mas, lamentavelmente, Israel produziu uvas amargas, né? Ela deixou de cumprir com o papel importante o qual ela deveria ter no mundo. Ela deixou de cumprir com o papel, né, importante que ela deveria ter com respeito também ao reino de Deus, que ela deveria ser luz também para as nações. Os irmãos se lembram que, inclusive, há uma rejeição, né, do povo de Israel com respeito a esse privilégio qual eles receberam. A palavra de Deus diz, né, que Jesus ele veio para que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a nação de Israel, né, ela rejeitou esse papel importante. A nação de Israel acabou, né, se envolvendo, aqui inclusive o texto de Oséias nos mostra, envolvendo com o pecado, deixando, né, a ação de Deus de fora, se voltando contra Deus, e agora não reconhece o poder de Deus, as bênçãos de Deus sobre a sua vida, a ingratidão da nação. Há também aqui um grande problema, né, no versículo ainda primeiro aqui, na parte B, que diz assim: conforme a abundância do seu fruto. Nós vemos aqui que ela olha, né, para essas bênçãos e que Deus havia ali visitado Israel, que Deus havia abençoado Israel, tinha produzido ali frutos em abundância. Deus escolheu Israel, libertou Israel, como nós conhecemos a história, abençoou a nação de Israel, fez uma nação próspera, deu proteção, deu provisão, cercou ali, né, de generosidade, de providência sobre a nação, mas ela olha, né, para Deus. Israel olha para Deus, apesar de tudo aquilo que Israel fez na sua vida, Israel não é capaz de realmente reconhecer a mão de Deus, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Irmãos, a nação de Israel, né, por vários momentos nas Sagradas Escrituras, os irmãos conhecem várias histórias, inclusive, que remete justamente o nosso pensar nessa questão. Em vários momentos a nação de Israel sofre, muitas vezes ela abandona a Deus, ela vai para longe de Deus, justamente por
esquecer daquilo que Deus havia feito na sua vida. Em vários momentos na história, quando ela está passando por perigo, né, uma nação se levantando contra ela, ela acaba voltando para outros deuses, ela acaba se rebelando contra Deus, esquecendo daquilo que Deus havia feito para ela. Amado, quantas vezes nós não estamos assim? Nós muitas vezes abandonamos, né, o Senhor, nós deixamos Deus para trás na nossa vida, justamente por esquecer daquilo que Deus fez por nós. Em tantos momentos na nossa vida que Deus nos ajudou, Deus nos auxiliou, para nós passarmos por dificuldades tamanhas. E de repente, em alguma situação da nossa vida, onde nós nos encontramos ali, passando por problemas, por lutas, por dificuldades, nós achamos que nós devemos recorrer a outra pessoa, que não a Deus. Que nós devemos recorrer, de repente, às nossas próprias forças, à nossa própria sabedoria, e não às forças divinas, não à sabedoria divina. E assim nós vamos caminhando, né, para longe de Deus. Então, amados, se nós queremos continuar firme com o Senhor, é importante que nós não venhamos esquecer daquilo que Ele tem feito na nossa vida, amém, irmãos? É importante que nós venhamos demonstrar gratidão ao Senhor, sempre lembrando dos benefícios os quais Ele tem feito por nós. Enquanto Deus, né, ali dava tudo para Israel, Israel estava ali tendo como se fosse Baal que estivesse abençoando a vida deles, né? A prosperidade de Israel levou a nação, inclusive, à apostasia e não à santidade. Por quê? Porque esqueceram quem era Deus, da onde era que vinham as bênçãos, que vinha justamente das mãos do nosso Deus. Ainda na parte B do versículo 1, diz assim: conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares, conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas. Veja que aqui, né, há uma injustificada infidelidade, porque quanto mais Deus abençoa a Israel, mais Israel vai para a infidelidade, mais Israel volta-se para Baal, né? Então Israel aqui, ele responde às bênçãos de Deus aqui com uma ingratidão, demonstrando infidelidade, se prostituindo, né, com os falsos deuses. Irmãos, nós precisamos ter os nossos olhos abertos, lembrando sempre de quem é que vem as bênçãos na nossa vida, que elas procedem da mão do nosso Deus, amém, irmãos? E não de outra, amém, não? É de Deus que vem as bênçãos, é de Deus. Nós, inclusive, cantamos aí hoje, né? Tu és digno, e realmente, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor, amém, irmãos? Ele é digno, porque todas as coisas vêm dEle, tudo foi Ele, né, quem fez, foi Ele quem criou. Então, amado, nós, como povo de Deus, nós não podemos esquecer realmente do nosso Deus, termos gratidão a Ele, e não, né, ingratidão, como a nação aqui de Israel tinha. Quando a nação, então, se esqueceu daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus estava fazendo na sua vida, a nação foi se colocando, né, para mais distante de Deus, mais longe de Deus, se envolvendo ainda mais, né, com os falsos ídolos, com a imoralidade, com os pecados desta vida. Então, amado, a igreja, né, precisa ficar com seus olhos fitos aí em Deus, naquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Segundo degrau aqui que a nação desceu é o coração, né, dividido. O segundo degrau é um coração dividido. Nós encontramos o versículo 2. Olha só, na parte A do versículo 2 do nosso texto, diz assim: o seu coração está dividido. Irmãos, se nós esquecermos das bênçãos de Deus, já é grande problema. Se nós esquecermos daquilo que Deus tem feito na nossa vida, é grande problema para nós, espiritualmente. Agora imagina ter os nossos corações divididos, rachados. Israel estava justamente vivendo desta forma, né? O problema de Israel aqui é que eles tinham sucumbido às religiões cananitas. Os irmãos se lembram, se envolvidos lá com Baal. Eles agora estavam ali divididos entre Deus e Baal. Eles estavam seguindo a dois deuses, servindo a dois deuses. O sincretismo religioso ali levou o povo, né, para ter um coração dividido e falso. Ainda que a nação, muitas vezes, quando sentia, como nós vimos nos capítulos anteriores, quando ela sentia a mão de Deus, ela logo voltava, né, para Deus, ela fingia uma volta para Deus, um pedido de perdão, uma reconciliação, mas nada, né, de profundo, algo realmente ali superficial. A nação estava com o seu coração dividido ao servir ao Senhor. Estava servindo ao Senhor, mas também a Baal. Eles estavam ali muitas vezes dentro do templo, alguns até lembrando, né, de Yahvé, mas também estavam ali cultuando a Baal. Ter um coração quebrantado é uma bênção, né, mas ter um coração, irmãos, dividido é uma tragédia diante de Deus.
A palavra de Deus, né, nos mostra, inclusive, que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Amém, irmãos? Que Deus, ele é um Deus que ele é ciumento. Ele tem ciúmes do seu povo. Ele não divide o seu povo com alguém. Ele não vai dividir a sua esposa, como inclusive o próprio estudo, né, aqui do livro de Osés nos ensina sobre isso. Amado, quando a igreja ela se volta para outros deuses, quando a igreja se torna idólatra, a igreja está se prostituindo. A igreja é a noiva de Cristo Jesus. Amém, irmãos? E o que se espera dessa noiva, como Paulo diz lá na epístola aos Efésios, é justamente que essa igreja, né, se mantenha pura, incontaminada. Amém, irmãos? É assim. Eu sei que hoje, né, quando se fala sobre casamento, a gente nem consegue mais nem usar muito esse exemplo, né, de alguém casando virgem, porque aí fora no mundão, hoje o povo não quer nem saber disso, né? Um jovem, quando fala que ele é virgem, ele é ridicularizado, zombado dele. O pessoal não está nem aí com isso. Antigamente não, né? Antigamente uma moça que ela perdesse a sua virgindade, isso era até mesmo vergonha para ela e para a família. Hoje já não, né? Hoje parece que no meio do mundo aí, isso parece que já se torna, inclusive, status. Mas, amado, ainda diante da palavra de Deus, o relacionamento ainda conjugal deve ser mantido dentro do estado de pureza. Amém, irmãos? Deve ser no estado de pureza. E a igreja também deve ser assim. Então, amado, nós, como noiva de Cristo Jesus, nós devemos nos manter puro. Um coração entregue realmente àquele que é o nosso noivo, né? Jesus Cristo. A nação de Israel não estava assim. A nação tinha um pacto, a nação tinha um Deus, o qual ela deveria servir, a qual ela deveria obedecer, cumprir com aquilo que eram as ordenanças que ele havia dado, mas a nação de Israel não faz a mínima disso. A nação de Israel está envolvida com outro Deus, está adulterando, né? Um coração completamente dividido. Amado, o coração dividido implica justamente numa culpa humana. A parte A do versículo 2 do nosso texto diz assim: o seu coração está dividido, por isso serão culpados. Quando nós estamos vivendo um coração dividido, nós somos culpados diante do nosso Deus. O coração de Israel ali ficou dividido na infidelidade, né, na fidelidade, nominal para com o Senhor, enquanto se dedicavam cada vez mais a viver, né, uma vida promíscua ali na religião dos Baalins. Amado, nós precisamos entender que quando nós estamos dividindo nosso coração com qualquer outra coisa, Deus, ele não está justamente imperando em nossas vidas. Amém, irmãos? Ele nem sequer está se agradando da nossa vida. Amém ou não? E eu já disse aqui, né, e volto a reiterá-los, eu sei que os irmãos sabem, mas só para a gente lembrar, de que idolatria, irmãos, não é só a gente pegar um boneco feito de barro e começar a adorar aquele boneco, não. Idolatria, nós temos a definição muito bem conhecida, né, de todos nós aqui, que a idolatria é o quê? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida é idolatria. Então não importa o que é. Eu confesso para os irmãos que eu já gostei muito de futebol. Gostei muito. Jogava pouco, mas gostava muito, né? Gostei muito mesmo de futebol. Teve época na minha vida que eu jogava bola todo dia, menos domingo. Mas todo dia eu jogava bola. Assistia futebol. Tinha até um ritual para assistir futebol. Não perdi um programa esportivo da Gazeta, né, para ver tudo que estava acontecendo. Irmãos, eu sei que teve um período na minha vida que o futebol foi um Deus na minha vida. Além de estar ali servindo a Deus de certa forma, né? Eu não faltava dos cultos, eu estava nos cultos, eu estava ali e tal, até envolvido com as coisas de Deus. Mas, amado, olha, o futebol, vixe, era um negócio mesmo na minha vida. Então, amado, às vezes, né, nós temos o pensamento de que, não, isso são ídolos. Eu não tenho nenhum ídolo lá na minha casa de barro. Não, mas qualquer coisa que toma o lugar de Deus na minha vida. O que é que você mais ama hoje? Fala para mim. Hã? Será que todos nós que estamos aqui hoje, nós poderíamos falar diante da presença de Deus, aqui na casa de Deus, que aquilo que nós mais amamos na nossa vida é Deus? Será que a gente poderia falar isso? Com sinceridade. Nada de mentira.
nada de hipocrisia. Mas será que a gente poderia falar isso? Não, o que eu mais amo é Deus. Ou será que o que eu mais amo é o meu trabalho, é a minha esposa, é o meu filho? O que será que é o que eu mais amo, né? Então, amado, um coração dividido, né? Deus não se agrada de um coração dividido. Os irmãos se lembram, né? Na época do rei Acabe, Elias denunciou a nação de Israel ali de estar cocheando, né, entre dois pensamentos. Os irmãos se lembram? Inclusive fez, né, aquele desafio chamando a nação justamente a adorar o único e verdadeiro Deus, aquele que realmente poderia fazer qualquer coisa, enquanto que Baal nada podia fazer. E o desafio dele, ele deixa bem claro isso para a nação então se volta para Deus naquele primeiro momento ali. Então, amado, nesse mesmo sentido, o coração do povo aqui em Israel também estava dividido entre Deus e Baal. Irmãos, e talvez hoje o nosso coração também esteja dividido entre Deus e não sei o que na sua vida. Mas está dividido. Amado, Deus deve ser a razão da nossa vida. Amém, irmãos? A razão da nossa vida. Deve ser o nosso respirar. Amado, nossa vida deve estar realmente, nós devemos estar completamente envolvidos com o nosso Deus. Buscando realmente agradar a Ele em tudo. Fazer aquilo que Ele tem ordenado, né, que nós façamos. Viver realmente para a glória do nosso Deus. Ele deve ser justamente o primeiro na nossa vida, né? Não o segundo. Não aquele que está ali disputando, né, o primeiro lugar com o outro. Não, ele deve ser o primeiro na nossa vida. O coração dividido também implica não só na culpa humana, mas também no juízo divino. Ainda no versículo 2 diz assim: o Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas estátuas. Veja aí, amado, que o juízo de Deus vem, né? Já que ele não tem prazer justamente nessa divisão do seu trono na sua vida, na minha vida, então logo ele vai derramar um juízo sobre nós, até mesmo para que nós voltemos para este único e verdadeiro Deus. Amém, irmãos? Logo vem o juízo. Então, amado, é importante, né, que Deus esteja no lugar qual lhe é devido. Ele deve ser o primeiro na nossa vida. E, amado, assim, né, nós não vamos sofrer o juízo, tal como a nação de Israel aqui está sofrendo. Então, a falsa religião aqui, ela fazia, né, com que a nação estivesse ali vivendo contra aquilo que era a vontade de Deus e implicava justamente sobre a nação aqui o juízo de Deus sobre a sua vida. Inclusive, o juízo, né, de Deus aqui veio justamente sobre a nação aqui, pela nação assíria, né, que invadiu Israel e devastou, inclusive, os símbolos do seu culto, aí, de acordo com o texto. E Deus aplicou ali o juízo, né? E ele, até mesmo, olha só o versículo 2 mais uma vez, mostra isso, né? Diz assim: e o Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas estátuas, né? Então, olha que Deus ali, ele faz com que a Síria invada Israel e destrua tudo aquilo que era o objeto do culto deles, da adoração deles pagã. Também, esse coração dividido também implica em desamparo completo, né? Olha o versículo 3, diz assim: certamente agora dirão, não temos rei, porque não tememos ao Senhor, e o rei que faria por nós. Olha só, o palácio aí, né, havia tornado, os irmãos se lembram, né, um lugar de imoralidade, um lugar onde realmente os líderes religiosos ali tinham se envolvido com tantos problemas. Os irmãos se lembram que até havia assassinatos, né? Um grupo, né, ali da família real assassinava de repente o rei ali para assumir o lugar dele ali, e a nação de Israel passou por vários momentos nessas crises assim. E olha, então, essa era algo que acontecia, né, corriqueiramente ali em Israel. E, no entanto, a palavra de Deus diz aqui que veio um desamparo sobre a nação de Israel. Os reis não eram mais confiáveis. O povo agora estava completamente desamparado. Eles não tinham mais a quem recorrer. Eles abandonaram a Deus, a sua liderança era uma liderança infiel, imoral, corrupta, e agora eles estavam lembrando justamente, talvez, daquele momento onde a nação de Israel rejeitara o governo de Deus. Os irmãos se lembram de que o governo, né, o qual Deus, inclusive, ele quer que o homem se submeta, é o governo teocrático. Amém, irmãos? A igreja é o quê? Democracia? Sim ou não? Não. A igreja é teocracia. Tem muito crente que confunde, né? Acha que igreja é democracia. Não, igreja é teocracia. Quem manda na igreja é quem? Deus. Amém ou não? É ele, não é o pastor também. Amém ou não? É Deus. Então a igreja é um governo teocrático. E é isso que Deus, inclusive, queria para o homem. É que isso que ele queria para a nação de Israel. Mas os irmãos se lembram que a nação
ali rejeitou, né, esse que era o modo de governo que o qual Deus gostaria que ela tivesse, e eles pediram, né, um rei, como as nações pagãs tinham. E os irmãos lembram, né, o primeiro foi Saul, e a nação, né, só teve problemas com os reis. Basicamente, quase todos os reis que passaram em Israel, eles causaram, né, problemas ali para a nação, e muitos, a grande maioria, inclusive, foram infiéis a Deus e realmente levaram o povo também à infidelidade, né, ao Senhor. Então, amado, Deus, Ele quer que nós tenhamos um coração voltado 100% para Ele. Amém, irmãos? Voltado para Ele, nada de divisão. Ou então, né, nós vamos ser culpados, nós teremos o juízo de Deus sobre nossa vida e também estaremos desamparados, né? Porque se nós servimos a um outro Deus, logo nós não servimos a Deus de modo nenhum, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Terceiro degrau que a nação desce, né? O degrau também de uma aliança de hipocrisia. Olha o versículo 4, diz assim: falaram palavras jurando falsamente. Veja que a nação de Israel aqui, ela faz aliança, né? Mas ela faz aliança aqui falsas. Havia ali na nação de Israel somente mentira. E há algo que nós sabemos muito bem, que é a mentira, né? Quando alguém vive falando mentira, contando mentira, logo aquela pessoa já não tem crédito nenhum mais. Não é assim? Crédito nenhum. Veja que na nossa sociedade, no Brasil e no mundo, qual o segmento que não tem quase credibilidade nenhuma? Ou talvez eu poderia dizer que é o segmento com menor credibilidade no mundo. Qual que é? Classe política, não é assim? Nós estamos aí agora num ano que é ano de eleição. Nós vamos votar aí para prefeitos, né, vereador, não sei o quê. E aí a gente já sabe que esse é o ano que a gente mais vai ouvir mentira. Não é assim? Tem credibilidade nenhuma, promete, né, um monte de coisas que vão fazer, e aí quando sobem lá no poder não fazem nada daquilo, né, que eles ali prometeram. Então a mentira causa justamente, né, esta questão de falta de confiança naquela pessoa. E a nação de Israel está justamente assim. Ela está fazendo, né, suas juras, suas alianças ali, e até mesmo com Deus, mas não há mais na nação de Israel credibilidade nenhuma, porque falta na nação a verdade. Não havia também sinceridade nos votos. Olha o versículo 4 ainda, na parte B, continua dizendo, jurando falsamente. Seus juramentos eram desprovidos de verdade e sinceridade. Eles não honravam, né, os seus votos. Uma sociedade que não honra o seu compromisso está falida. É bem isso. Imagina, né, que você de repente promete algo para as pessoas e tal, e daí a pouco, né, você é um homem de negócio, e aí você promete algo, mas você nunca dá aquilo que você prometeu. Logo, ninguém mais vai querer, né, viver ali perto de você, fazer negócio com você, é óbvio. Logo está falida. A sociedade também, né, da mesma forma, ela também entra em falência, justamente porque falta sinceridade. E a nação de Israel faltava sinceridade. Nós vemos no livro de Oséias até aqui, pelo menos 3 vezes a qual a nação volta para Deus em 3 momentos, falando que estava arrependido, mas no entanto não estava, não havia um coração sincero. Era só para inglês ver. Esqueceram, né, de que Deus ele sonda o coração, que Ele sabe justamente das intenções do nosso coração. Então, amado, faltava sinceridade na nação. Não havia também fidelidade nas alianças as quais ela fazia, né? Ainda no versículo 4, na parte C, diz assim, fazendo uma aliança. Israel corria atrás ali da Síria, buscando proteção contra o Egito. Depois eles faziam aliança com o Egito, buscando proteção contra a Síria, mas eles não corriam para Deus em momento nenhum. Eles tinham uma aliança com Deus. Era um povo, o povo da aliança com Deus. Mas eles não corriam para Deus, não. Eles corriam para a Síria, outra hora para o Egito, depois eles voltavam para a Síria, e eles ficavam assim, correndo para lá e para cá, sofrendo na mão dos seus inimigos, justamente porque não havia fidelidade da nação diante da presença do Senhor. Estavam vivendo uma vida de hipocrisia. Não havia justiça também nos julgamentos da nação. No final do versículo 4 diz assim, por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos sulcos dos campos. A ideia aqui, né, de que Deus derramaria o juízo ali sobre a nação como se fosse um veneno jogado na terra. Eles colheram, né, aquilo que eles plantaram.
Eles haviam vivido longe de Deus, distante de Deus, na infidelidade com Deus. Agora o juiz de Deus estava caindo sobre eles e não tinha para onde eles correr. Imagina você, né? Se você tem lá uma fazenda, de repente alguém vem, joga um veneno ali, mortífero, não vai plantar mais, não vai crescer mais nada naquilo ali. A probabilidade agora é de vir a morte mesmo, porque você não consegue produzir nada, você não consegue colher nada, você não consegue nada para o seu mantimento. Então a nação de Israel aqui, né? Deus derrama sobre ele o seu julgamento ali. Então, amado, a justiça de Deus, né, recai sobre a nação de Israel, justamente porque ela está vivendo na hipocrisia. O degrau, amado, a mais que ela desceu, a hipocrisia. Quantas vezes nós também estamos vivendo, né, na presença de Deus, mas em hipocrisia? Será que se Jesus estivesse aqui no nosso meio, né, hoje, será que ele não chamaria alguns de nós de hipócritas, de raça de víbora, de sepulcros caiados, dizendo que, olha, vocês, é uma maravilha, por fora vocês estão bonitinho, pinta, de galã, parece crente mesmo, mas por dentro não tem nada a ver com crente. Quando saem, né, daqui e vão para outros lugares, não parecem crente de maneira nenhuma, estão vivendo de forma hipócrita. A hipocrisia mata aquilo que nós temos, né, de espiritual. Amém, irmãos? É a realidade. O crente não pode ser hipócrita. Amém ou não? Senão, além, né, de uma morte espiritual que ele vai estar passando, ele também vai levar várias pessoas à morte. Nós temos que ser luz nesse mundo de trevas. Exemplo para que as pessoas busquem a Deus, busquem a Jesus Cristo. Então, o cristão, ele deve ser genuíno, um servo do Senhor, fiel ao Senhor. Quarto degrau que a nação desce aí, é o degrau, né, da idolatria impotente. Olha, o versículo 5 ao versículo 8 fala sobre isso, né? E nós vemos aí, e nós sabemos sobre isso, vários textos nas Sagradas Escrituras falando sobre isso, que o Deus, feito pelas mãos dos homens, ele nada é. Ele não serve para nada. É bem isso, né? Eu acho tão interessante, à mesma hora eu fico triste, mas eu acho tão interessante a capacidade que o homem tem de se voltar a deuses que nada pode fazer por ele. Deuses que, na verdade, não são deuses. A facilidade que o homem tem de deixar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é poderoso, para buscar aquilo que é falso, mentiroso, aquilo que não tem poder nenhum, que não pode fazer nada por ele. A palavra de Deus mesmo diz, né, que a imagem é o quê? Tem boca, mas não faz o quê? Não fala. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa, não é assim? Nós temos um ditado no Brasil, muito verdadeiro, sobre isso. Que é aquele ditado assim, né? Cuidado com o andor, que o santo é de barro. Conhece esse ditado? Quantos conhecem? Cuidado com o andor, que o santo é de barro. Ou seja, quando eles vão fazer aquelas procissão, coloca lá aquela imagem de escultura e começa a andar, tem que andar com cuidado, porque senão o santo cai e ele quebra. Olha, se ele não consegue cuidar dele mesmo, quem dirá cuidar daqueles que depositam a sua fé e a sua confiança nele, né? Então a falsa religião aqui não pode ajudar o homem em nada. E também aqui a falsa religião não poderia ajudar a nação de Israel também aqui no dia da angústia, no dia da calamidade, no dia do juízo de Deus, que cairia, né, sobre a nação. Olha a parte A do versículo 5, diz assim: os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven. A ideia que era justamente, olha, eles vão buscar o seu Deus e eles não vão achar. Até o Deus deles foi levado pelo exército sírio. Foi levado embora. Os irmãos se lembram, inclusive, né, que Jeroboão I é que havia colocado um bezerro de ouro, né, em Betel ali, e instituído, como nós falamos algumas semanas atrás, o culto ali, sincrético, em Israel. Justamente para que a nação, né, não fosse descer a Jerusalém e de repente por lá ficasse. Então ele faz um jeito, olha, nós vamos ficar aqui, nós vamos cultuar, esse aqui agora é o nosso Deus, e nós vamos agora cultuar a esse Deus aqui. Israel então trocou Deus, né, por um bezerro de ouro, feito pelas mãos humanas. Israel atribuiu as bênçãos de Deus a um bezerro de ouro, que eles mesmos fizeram, que não havia espírito nele, não havia nada de poder nele, e eles mesmos fizeram aquilo ali. Porém, quando a calamidade chegou, quando o inimigo cercou Israel, o seu bezerro, né, de ouro, em Bet-Aven, o seu culto falso, eles não puderam fazer nada, né, para a sua segurança. A nação foi pega ali pelo juiz de Deus, a nação foi levada cativo, e aquele Deus nada pôde fazer pela nação. Há um falso lamento também.
e não pode, né, suspender também a calamidade. Ainda no versículo 5 diz assim: porque o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes idólatras, que nele se regozijam por causa da sua glória, que se apartou dela. Então, olha, o povo de Israel aí não estava se lamentando por conta dos seus pecados, arrependido no seu coração, mas justamente por conta da invasão da Síria ali, que levou embora o Deus dela. Olha só, chorar pelo Deus dela que foi embora. Os irmãos se lembram que em um momento, né, Israel até chorou com certa razão. Quando a arca do Senhor foi tomada, Israel acaba pranteando por conta disso, mas não porque o Deus de Israel havia sido levado embora, não. Aquilo era somente um símbolo, né? Mas ali também um juiz de Deus também, porque a nação estava vivendo errado e a arca então sendo levada simbolizava justamente que a glória de Deus havia sido tirada também de Israel. Mas agora estão chorando por um bezerro que eles mesmos fizeram, né? E não por algo que era um símbolo de um Deus verdadeiro, mas sim de um Deus falso, o qual eles mesmos criaram. Os falsos deuses não podem também, amados, proteger nem a si mesmo, né? Como nós dissemos. Olha o versículo 6, diz assim, olha o verso 6 comigo, diz assim: também será levada para a Síria como um presente ao rei Jereb. Efraim ficará confuso e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho, né? Então, olha só, a estátua ali foi levada embora. O Deus foi levado embora ali. Ele não pôde proteger a si mesmo. A nação ali que derrama juízo, né, sobre a nação ali de Israel, o grupo, o exército da Síria, leva tudo embora, inclusive o bezerro. O rei não encontra refúgio na religião idólatra também. Olha o versículo 7, no nosso texto diz assim, verso 7. O rei de Samaria será desfeito como espuma sobre a face da água, né? É igual no mar, de repente vem aquelas ondas, gera uma espuma, daí a pouco some, desaparece. O rei ali estaria justamente dessa forma, né? Ele não encontraria refúgio na religião a qual havia, né, no reino. Não havia estabilidade nem salvação para o rei de Samaria. Ele também será, né, levado cativo. Ele sofrerá o mesmo destino do povo insensato. Ele, a figura, né, usada aqui pelo profeta Oséias, agora mostra, né, que o rei de Israel aqui, ele seria como apenas uma espuma, algo passageiro, algo transitório, algo sem nenhuma força, sem nenhuma importância. Assim seria a nação, o rei, né, de Israel no dia da calamidade. A religião também idólatra e seus seguidores sofrerão, né, um golpe fatal. A idolatria, né? A palavra de Deus diz, inclusive, que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Ou seja, para ir para o céu, irmãos, precisa crer em quem? Em Jesus, amém? Deus, Jesus, amém ou não? O único e verdadeiro Deus, amém ou não? É nele. Se a pessoa crê, né, em qualquer outro, amado, essa pessoa continua perdida, essa pessoa vai sofrer sim, né, um fatal golpe no final de sua vida. Olha o versículo 8 do nosso texto, fala sobre isso, diz assim: e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos, espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes, cobre-nos, e aos outeiros, caiam sobre nós. Então veja aqui que a religião aqui, né, os seguidores aqui, eles vão sofrer esse tremendo golpe aqui, porque Deus vai destruir os altares, logo ali vai nascer, né, ali espinhos, cardos e tantas outras coisas, e eles não vão poder buscar ao seu Deus, né, até mesmo porque estão presos, sendo levados cativos. Eles sofrerão este duro golpe na sua vida aqui. E eles agora estarão caindo, né, realmente na sua mente ali, o que é que eles fizeram de errado. Por quê? Eles vão agora estar na sua mente. Por que que eu abandonei o Deus verdadeiro e fui me envolver com um Deus falso? E agora, né, eles não querem sofrer o juízo. E o texto diz aqui agora que eles estão, né, gritando ali, clamando, dizendo, olha, que os montes, que eles venham nos cobrir, que os outeiros caiam sobre nós. Eles estão clamando a morte, para que não passem, né, pelo sofrimento do juízo ali de Deus. O quinto degrau que eles descem aí é também da imoralidade, né? Versículo 9 ao versículo 11. Oséias agora faz uma transição, ele muda, né, daquele pensar que havia sobre aquela videira, e ele agora passa, né, para a ideia agora aqui de um animal
como um boi, né? Aqui que ele traz agora esta ideia. Versículo 9 ao versículo 11, ele vai falando sobre essa questão. Olha o versículo 9 comigo, diz assim: desde os dias de Gibeá pecastes, ó Israel. Ali permaneceram a peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade, não os alcançará. Então olha que ele mostra aqui que a nação de Israel aqui, ela está, né, vivendo numa imoralidade aqui degradante, e que ela está vivendo agora no pecado, no constante pecado. Por isso agora o juízo de Deus recaiu sobre ela. Olha o versículo 10, diz assim: eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu os atar pela sua dupla transgressão. Então agora essa imoralidade que eles estão caindo ali, o castigo, né, que virá sobre o pecado. A Síria, né, que nós já vemos dizendo já durante um bom tempo, ela é a vara, né, da ira de Deus ali. É a forma como Deus irá castigar a nação de Israel ali por conta do seu pecado aí degradante. Versículo 11, nós vemos aí também as perdas, né, do pecado no verso 11. Ele diz assim: porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar, e eu poupava a formosura do seu pescoço, mas farei cavalgar Efraim, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões, né? Então nós vemos aqui o que o pecado fez com que a nação de Israel perdesse. O pecado sempre traz percas, danos irreparáveis na nossa vida, amém, irmãos? Por isso nós devemos tomar cuidado e temer o pecado, não envolver com o pecado de maneira nenhuma. Israel, aquela que nós dissemos no princípio, que era a nação, a menina dos olhos de Deus, com quem Deus fez um pacto, com quem Deus cuidava, protegia, zelava, dava mantimento, fazia tantas coisas, mas agora, por conta do seu pecado, né, o texto diz aqui que Israel já não vai mais trilhar. A ideia aqui era aquele boi, né, que ficava ali trilhando o trigo, né, e que ele andava ali numa sala com sombra, e ele ficava ali andando em círculo, fazendo, né, ali a farinha e tal, aquela coisa toda, e que ele inclusive podia comer ali o alimento a hora que ele quisesse, né? Os irmãos se lembram da ordem, inclusive, lá de Deuteronômio 25:4, né, que diz que não atarás a boca ao boi que debulha o grão. Ele poderia comer a hora que ele quisesse. Ele estava trabalhando, mas na sombra, tranquilo, feliz da vida ali. Israel era esse boi. Mas agora, por conta do pecado, ele perde essa posição ali de segurança, de cuidado, de conforto que o Senhor havia colocado ele. E agora Israel vai ser aquele boi que vai agora lá abrir sucos na terra para a plantação. É aquele boi que vai trabalhar no arado. Agora os irmãos imaginem, né, naquele lugar, né, naquela região, a seca tremenda, o solo batido, como que o animal não iria sofrer? E Deus está passando justamente essa ideia. Olha, Israel, por conta do seu pecado, você perdeu a bênção de ser cuidado, de ser amparado, de ser aqui, de viver aqui de uma forma mais gostosa, mais feliz, por conta do seu pecado, e agora você vai sofrer por conta dos seus pecados. Você vai ter que abrir os sucos na terra, né? O texto aí, mais uma vez, olha o versículo 11. Ele diz: porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar, e eu poupava a formosura do seu pescoço, mas farei cavalgar Efraim, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Aí imagina, né? Está lá passando com aquele arado, sobe aqueles torrões de terra, e ainda tem que ir lá bater, quebrar aquilo tudo, esmiuçar tudo aquilo, para que depois o campo possa ser usado ali para o plantio. Então olha só, a nação de Israel perdeu por conta do seu pecado. Israel persistiu, né, em pecar contra Deus. Agora ele vai ter o jugo ali, áspero e pesado, da escravidão em seu pescoço. Não debulhará mais, né, o cereal, mas irá arar a terra. Irmãos, o pecado, com o pecado, né, nós só perdemos. Se nós queremos viver de forma feliz, de forma tranquila, nós precisamos buscar viver para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Uma vida de santidade ao Senhor. O contrário é sofrimento. Pecado, né, não traz nada de bom, só traz sofrimento contínuo. E agora, olha só. A grande questão agora, né, que nós vimos aqui os degraus, o qual a nação desceu, e que muitas vezes nós descemos também. Mas agora, olha que interessante. Apesar da nação ser pecadora, apesar da nação viver, né, nessa imoralidade degradante, longe de Deus, distante de Deus, de não querer nada com Deus. Olha o versículo 12 comigo agora. Ali há um convite, né, de Deus ali para a misericórdia, né, ali
derramar, né, a sua misericórdia sobre a nação de Israel. Olha o versículo 12, diz assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Então, olha só, um convite aqui gracioso do Senhor para a nação. Apesar de tudo isso, nós saímos do capítulo 1, mostrando a nação ali, vivendo na depravação, na imoralidade, tantas coisas. Nós estamos já no capítulo 10, chegando já no final do livro. E, amado, Deus ali, mais uma vez, demonstra a sua misericórdia para com o seu povo. Então, mesmo aqui, no apagar das luzes, né, Deus ainda abre a porta de escape para Israel. Chama Israel ao arrependimento. Chama Israel para receber da sua misericórdia. Ele faz uma exigência clara na parte A do versículo 12, né? Ele diz: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura. Este é um apelo, né, fervoroso de Deus aqui ao arrependimento. Israel deveria arar o terreno abandonado, tirar ali os espinhos, os abrolhos. Se Israel fosse a lançar, né, na terra ali as sementes, deveria ser a semente da justiça. A ideia, amado, ali agora, né, passa para que ela remete-nos a pensar sobre o nosso coração, quão duro ele é. E que para que a gente receba a misericórdia de Deus, para que a gente se arrependa, inclusive, genuinamente dos nossos pecados diante da presença de Deus, nós precisamos justamente fazer esse trabalho, arar o nosso coração. Deixar com que o nosso coração seja quebrado, com que haja espaço, inclusive, para que a palavra, a semente da palavra de Deus, ela possa descer em profundidade, e ela possa germinar, e possa haver uma transformação no nosso coração seco, árido, para ser um coração realmente ali abençoado por Deus, um coração, né, que vai estar ali cheio de flores, um coração que vai estar ali realmente posto como Deus se agrada. Mas para isso é preciso um arado, é preciso, né, um quebrantamento no nosso coração. Amém, irmãos? Como é que está o nosso coração? Eu sei que quase que de forma geral, o coração, né, da igreja, quase de forma geral, nosso coração anda duro. Como eu disse no domingo, né, nós não estamos mais chorando pelos nossos pecados. Nós nem mesmo estamos sentindo o peso do nosso pecado na nossa vida. Nós nem sequer reconhecemos o pecado na nossa vida. Pecamos e achamos que está tudo bem. Não é assim? Estamos igual a igreja de Corinto. O jovem incestuoso, mas está tudo bem. Nosso negócio aqui é amor. Nosso negócio aqui, não vamos julgar ninguém não, né? Vamos continuar, vamos lá. E com o fermento, né, do pecado, inchando a igreja, inchando as nossas vidas, nosso coração. Irmãos, nós precisamos, com certeza, né, de um agir de Deus na nossa vida. Nós precisamos que o nosso coração seja quebrantado realmente. Há uma razão urgente pela qual nós devemos fazer isso. O texto diz assim: porque é tempo de buscar quem? Ao Senhor. Amém, irmãos? Versículo 12, porque é tempo de buscar ao Senhor. Tanto o perdido precisa buscar ao Senhor para a salvação, como nós, os salvos, também precisamos buscar o nosso Deus. Buscar porque agora é tempo de buscar ao Senhor. Vai chegar o dia, irmãos, que todos nós vamos comparecer diante do nosso Deus. E ali não tem mais como voltar atrás. Ali não vai ter mais como nós nos arrependermos. Nós agora estaremos ali diante dele, justamente, né, para passar ali no tribunal de Cristo e receber ali, dar conta, né, daquilo que nós fizemos, das nossas obras. Então é agora o momento de nós buscarmos ao Senhor, de nós realmente buscarmos viver uma vida que realmente agrada, né, ao nosso Deus. E essa é a razão urgente pela qual nós devemos ouvir esse convite gracioso. Israel também era a razão urgente a qual ele devia atentar para aquilo que era o convite da graça do Senhor, para que ele se arrependesse, para que ele mudasse de vida. E, amados, há um resultado, né, bendito aí no versículo 12, na parte C, que diz assim: até que venha a chuva, a justiça, até que venha e chova, a justiça sobre vós. Se Israel se voltasse então para Deus em arrependimento, Deus se voltaria para ele em misericórdia. Deus é rico em perdoar e tem prazer em demonstrar a sua misericórdia. Amém, irmãos? Ou seja, se a nação se voltasse para Deus, Deus iria abençoar a nação. A chuva, né, sinal de bênção. Naquela época, principalmente, né, naquela região, principalmente.
é um símbolo da bênção de Deus recaindo sobre o povo. Então, se o povo se arrependesse, se o povo mudasse a sua atitude, o povo, então, receberia das bênçãos do Senhor. Então, há um convite aqui gracioso para a nação. Há um convite gracioso para nós. Apesar da nossa pecaminosidade, apesar de vivermos a nossa vida, né, muitas vezes desagradando ao Senhor, Deus está sempre pronto para nos perdoar. Deus está sempre pronto a atender um coração genuinamente arrependido. Amém, irmãos? Deus está sempre pronto. Nós podemos voltar para Ele, suplicar a Ele a misericórdia. Ele sempre derramará de sua misericórdia sobre nós, se nós assim tivermos o coração genuinamente arrependido. Mas por fim, irmãos, versículo 13 ao versículo 15, infelizmente, Israel continua com o seu coração endurecido. Israel não atende ao convite gracioso do Senhor. E ele, então, acaba, né, passando por ruínas. Israel não se arrepende, ele desprezou, inclusive, o último convite da graça aqui, e a sua ruína, né, foi completa e irremediável. Olha o versículo 13 ao versículo 15. Diz assim: lavraste a impiedade, cegaste a iniquidade, comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus poderosos. Olha só, uma semeadura maldita, né? O que a nação aqui semeia são aquelas coisas que não agradam a Deus. Eles fizeram aqui, ao invés de justiça, né, acabaram semeando aqui coisas erradas, iniquidades, tantas outras coisas. Olha só o versículo 14. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Veja aí, né, que há uma guerra devastadora no versículo 14. Israel aí abandonou a Deus, né, o Deus da paz, enfrentou a guerra, porque deixou, né, de confiar em Deus como sua fortaleza. Viu todas as suas fortalezas sendo destruídas, como o texto aí diz, porque não buscou abrigo nos braços de Deus. Viu as mães e os filhos sendo despedaçadas, cada um deles ali, despedaçados pela implacável invasão do inimigo sobre Israel. E olha o versículo 15, diz assim: assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. De madrugada, o rei de Israel será totalmente destruído. E eles acabam por ver, inclusive, a monarquia, né, de Israel sendo destruída. E como nós falamos, o profeta aqui, né, ele conclui a ameaça aqui contra a nação, né, com o anúncio da destruição da linhagem, né, real. O rei seria cortado tão repentinamente como vem a madrugada depois da noite, de acordo com o texto aí. Nós devemos entender, né, que o rei de Israel fala aqui sobre uma referência à monarquia geral. Nós falamos na semana passada, né, que desde esse momento, então, Israel não vê mais um rei. Não há mais rei sobre Israel. Até hoje. Nós olhamos, né, em Israel, há ali o primeiro-ministro de Israel, mas você não vê um rei. Há um trono ainda de Davi ali em Israel, mas aquele trono, né, está ali sem um rei desde então. A nação, né, não se arrependeu, e por isso veio o juízo de Deus, como nós falamos em 722 a.C. O exército assírio, né, invade a terra, e as 10 tribos, como nação, desaparecem, né, das páginas da história, até depois voltar em 1948, né, como sendo reconhecido novamente como o Estado de Israel. Irmãos, concluindo, Oséias aqui, ele mostra justamente, né, o que é o amor de Deus para com o seu povo amado. Mas também mostra que, mesmo que esse Deus, ele demonstra tanto amor para os seus, no entanto, esse Deus também é um Deus justo. Amém, irmãos? Ele é um Deus justo e que ele pune o mal. Ele pune o mal. E que nós, como igreja, como servos de Deus, nós não podemos esquecer disso. Eu sei que há, dentre os evangélicos no Brasil, não posso dizer fora, mas acredito que aí fora também deva ter, mas entre os evangélicos no Brasil,
a uma ideia de que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e Ele é só amor, nada mais. Não é assim? Mas Deus, Ele é amor, sim. Não é uma mentira isso que dizem. Mas Deus também é justiça. E nós não podemos esquecer disso. Amém, irmãos? Lembrar de que esse mesmo Deus que nos ama com todas as suas forças, que é um Deus longânimo, misericordioso, que se renova a misericórdia para conosco a cada dia, a cada manhã. No entanto, amado, Ele também é um Deus justo, que pune o mal, não tem prazer na maldade, não tem prazer na iniquidade. E por conta da sua santidade, Ele precisa e deve sim punir o mal. E Ele faz. Ele faz. Então, amado, não nos esqueçamos. E que o estudo, aqui hoje à noite, possa nos remeter realmente a buscar viver uma vida santa para a glória do nosso Deus. Amém? Para a glória do nosso Deus. E que haja temor no coração de cada um de nós. Lembrando justamente que o juízo de Deus, assim como recaiu sobre Israel, pode recair sobre a minha vida e a sua vida também. Então é necessário que haja temor no coração do povo de Deus. Amém, irmãos? Devemos tomar cuidado com a ingratidão, com um coração dividido, com uma aliança hipócrita, com uma idolatria impotente, que nada pode fazer por nós, com a imoralidade degradante. Devemos estar sempre atentos àquilo que é o convite gracioso de Deus, nos chamando ao arrependimento, derramando sobre nós a sua misericórdia, e tomarmos cuidado com o nosso coração, para que o nosso coração não se mantenha duro como o coração da nação de Israel. E assim sofra o juízo de Deus, sofra nas mãos de Deus, por conta dos pecados, que continuemos realmente buscando viver para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que essa seja a nossa vontade, o nosso desejo, sempre honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Vamos colocar de pé, irmãos? Nós vamos orar encerrando.